Não, pode comentar? Não, eu concordo, eu tendo a concordar, sim. Inclusive é uma coisa que eu até entro em alguns debates assim, com certas pessoas, certos comentaristas, né, porque eles ficam muito fazendo esse alarde aí da dívida dos Estados Unidos, que é muito grande e tal. Eles sabem como que o jogo funciona de verdade. Eles têm eles sabem que a moeda deles é soberana, eles sabem que eles não vão... eles têm capacidade de rolar essa dívida aí ao infinito, pelo menos no momento, né? Então, assim... E eles vão usar isso para poder fazer essa política de ampliação deles, de desenvolvimento deles, de acordo com os interesses deles. Inclusive, eles ainda vão fazer, na minha opinião, eles ainda vão entrar para poder... provavelmente tentar ajudar a Argentina aí nesse projeto de dolarização deles, para poder facilitar para ir lá jogar para eles os produtos industriais que eles vendem. Então, assim, eu também tenho minhas dúvidas nesse ponto e eu concordo com o professor. A questão que está colocada aí é justamente os outros países e os outros atores aí nessa questão. Eu acho que o único setor ali que vai ficar um pouco perdido no momento, por conta de questões internas de divisão, é a Europa, né? E a Europa ela vai ter alguns problemas nessa questão também, não por causa dessa questão econômica de desdolarização, mas nessa questão deles ficarem nesse meio do caminho, por muito tempo a reboque dos Estados Unidos, representando os interesses dos Estados Unidos, e agora eu creio que eles vão ter muita dificuldade, e a Europa vai ser um lugar para se observar muito nessa época aí também. Mas eu também concordo essa questão da desdolarização, tanto que você pega, por exemplo, a política fiscal do Trump na época, né, muito discurso porque existe o discurso, a retórica, e existe a realidade. Inclusive eu já falei recentemente, o Reagan, né, que ele falava do déficit, que o déficit público vai... Aí o Reagan foi lá e aumentou o déficit público. É simples, ele aumentou o déficit público, botando grana no exército, botando grana. E aí o Trump, para mim, vai ser muito semelhante nesse aspecto. E nesse ponto, assim, eu acho que ainda é um processo que a gente ainda está caminhando para ver, mas não vejo isso avançar com tanta força nesse sentido interno deles, no caso. Só uma adendo aqui, o déficit público americano é 7,3%. Do PIB, né? Sabe qual é o déficit público chinês? 7,3%. A dívida pública americana já bateu mais de 100%, ela já está mais de 100% do PIB. A dívida pública chinesa é quase isso. Então, e eles sabem que eles não podem recuar nisso, porque um tá puxando o outro. Exatamente. A diferença básica qual é? O financiamento. Os americanos conseguem financiar a dívida a 3 pontos alguma coisa, enquanto nós que temos um 9 pontos, acho que é 9,6 de déficit interno, a gente consegue financiar a 15%. Essa é que é a diferença. Né? Tem que fazer o dever de casa. O dever de casa não passa, né, por teto de gasto, essas coisas, é importante controlar os gastos, mas passa muito mais. Eu acharia muito interessante, está aqui uma proposta que eu acho que é caro para o Fred e para o Farinazzo. A gente podia fazer só de sacanagem uma auditoria da dívida interna, né? Só de sacanagem, só para ver como é que é, né? E aí a gente começar a ver, colocar o verdadeiro peso e medida das coisas, porque o que se gasta, né, com pagamento de juros e etc., né, assim, uma coisa ridícula, né? Então a gente tem que ter, é claro, né, tem cuidado fiscal, essas coisas todas, mas tem que saber gastar. A China tem 7,3% e está fazendo uma infraestrutura. Gente, 30% do território, né, lá são 95% da população. Né? E essa infraestrutura está praticamente construída. Então, eles gastam 7,5% do PIB, né, em dívida para financiar isso. Nós estamos com 9%. Qual a obra que a gente tem? Né? Qual a obra estratégica? Que eu pergunto, qual a obra estratégica? A Angra 3. Só destruição. Né? Angra 3. Não, esse dinheiro está sendo gasto, nós vamos explorar a margem equatorial. Não, é a ferrovia transoceânica e por aí vai. Nós não temos obra para mostrar, nós estamos torrando dinheiro, sabe-se lá com o quê. Não, e o Ricardo falou um negócio bom. A China, eu comentei recente lá no canal, inclusive, porque a China, eles já estão prevendo a quebra da China, já tem 30 anos, né? E aí é muito engraçado isso. Ano que vem.
E eles são muito pragmáticos, cara, isso é impressionante, eu fiquei impressionado com isso. Eles usam, olha que coisa curiosa, inclusive eles fazem o oposto da União Europeia. Os estados, as províncias da China, eles têm uma espécie de teto de gastos lá, só que aí o governo chinês liberou as províncias para poder ter uma espécie de bancos públicos, né, estatais. Eles criaram esse sistema de bancos de estatal e eles começaram a vender título público, vender título de dívida para poder financiar projetos de infraestrutura, para poder bater meta de crescimento econômico. E aí o que o Estado chinês faz? Ele joga a dívida para as províncias. Na hora que eles precisam de apoio para poder pagar essa dívida, eles vão lá e apoiam com a capacidade que eles têm de emissão mesmo, e fica por isso mesmo. E agora que eles reformaram esse sistema, que eles mudaram um pouco, que essa dívida deles aumentou, e isso não vai mudar, porque isso é essencial para o projeto de desenvolvimento deles, e eu ainda falo mais. Nós fizemos isso, Fred. Nós fizemos isso quando tínhamos bancos estaduais, e nós crescemos pra caramba em cima disso. Não, claro, eles não vão mudar e tal. Cara, nenhum país do mundo com a bolha imobiliária que a China tem, né? Bolha imobiliária. Qualquer país do mundo ia breca. Setor de construção civil, etc, etc, etc. O que aconteceu nos últimos 2 dias, ontem e hoje? Preço do minério de ferro foi para as alturas. Mas por quê? Porque a China não está nem aí para isso. Ela tá construindo agora infraestrutura no resto do país, né? E está construindo mais apartamentos. Mas já está sobrando. Tem controle, o sistema estatal deles de banco segura, e seria muito diferente, inclusive, uma crise como a de 2008 lá. E eles sabem disso, por isso que eu falo que eu acho que, em termos de Brasil, vai ter uma oportunidade para pensar essa questão de projeto estratégico, e só que igual o professor falou, essa bandeira tá colocada no chão, né? Tá no chão, porque a direita é Partido Republicano, é uma filial, né? Eu já cansei de falar lá no canal que a política brasileira virou uma filial, né, dos Estados Unidos. A direita é Partido Republicano, a esquerda é Partido Democrata, e é isso. E o que está colocado hoje é isso. Os dois são liberais. Os dois com economia liberal, com características econômicas liberais.